e os plebeus. Depois dos últimos Tarquínios que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclama-se a República, que fica governada por 2 magistrados patrícios, assistidos pelo Senado. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana, mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas, que gozavam de todos os direitos, revoltam-se em face da penosa situação, em que as colocavam as possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores, em casos especiais como poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e da morte de cada um. Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa abandonaram a cidade, retirando-se para o Monte Sagrado, mas os patrícios, examinando a gravidade daquela atitude extrema, lhe enviam Menênio Agripa, cuja palavra se descumbre com a felicidade da diligência que lhe fora cometida, contatando aos rebeldes o apólogo dos membros do estômago, que constituem no mecanismo de sua harmonia o perfeito organismo de um corpo. A plebe concorda a regressar à cidade, impondo condições quase irrestritamente aceitas. Os tribunos da plebe inauguram então um período de belas conquistas dos direitos humanos, culminando na lei da Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, e a lei da Ogúnia, que oferia estes últimos as próprias funções, que conferia a esses últimos as próprias funções sacerdotais. Gente, aqui tá falando um pouco sobre os patrícios e os plebeus de Roma, né? Fala que após os patrícios, que eram o mais alto cargo de Roma, do governo de Roma, oprimirem muitos plebeus, né, no quesito material mesmo e no quesito moral também, porque aqui fala que eles eram oprimidos no quesito tanto moral quanto material. Os plebeus se revoltaram pela situação, né, e inspirados pelas forças espirituais. Aqui fala que eles foram inspirados pelas forças espirituais para se retirar de Roma, né, e abandonaram a cidade e se retiraram para o Monte Sagrado. Mas os patrícios, eles não gostaram, eles viram a gravidade daquela situação, daquela atitude, eles viram que aquilo era ruim, sabe? E daí eles enviaram o Menênio Agripa, que daí, após isso, aconteceu que a plebe concorda regressar à cidade, concorda voltar à cidade de Roma, né? Eita, nós! Concorda voltar a Roma com mais direitos, né? Então aqui fala que eles conquistam a lei da Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, e a lei de Ogúnia, que conferia aos plebeus as funções sacerdotais, que eram restritas somente para os patrícios antes dessa lei. Então é isso, galera. É isso. Muito top. Eu gostei. Vamos para a família romana. A família romana. Muitos poderíamos comentar à margem da história, mas outros são os nossos fins, considerando-nos o dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas na instituição do colégio familiar, em muitas circunstâncias superior à própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza. A família romana e suas tradições gloriosas está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem, antes dos seus sucessores e dos seus antepassados. Lembrando-nos de Roma, no seu áureo período de trabalho, enche-nos o olhar de lágrimas amargas, que o gene maldito immiscuiu-se nessa organização sublimada, em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhes a esperança mais nobre, compreendendo-lhe os sentimentos, relaxando-lhes as energias. Que forças devastadoras derrubou! Todas as suas estátuas gloriosas da virtude, debalda a mão misericordiosa de Jesus, desceu sob sua fonte, levantando as quedas tenebrosas, antes dos tristes espetáculos de seu arrastamento. Eita,
Os abusos de poder e da liberdade dos seus habitantes fizeram o ninho do amor e do trabalho um amontoado de ruinados, afundando num mar de lodo sanguinento. Gente, fala aqui que a família romana tinha tradições gloriosas, né? Tradições fortes, sobre respeito, virtudes heróicas da mulher e compreensão dos deveres do homem, né? Eles pegavam isso dos antepassados. Então eles tinham fortes valores de conduta, mas isso tudo foi destruído pelos abusos de poder da liberdade dos os abusos de poder e da liberdade dos seus habitantes fizeram com que houvesse muitas guerras. Aqui até fala, o ninho do amor do trabalho, um amontoado de um amontoado de ruinarias, fundando-o num mar de lodo sanguinento. Então se transformou tudo em guerra a partir daí, tá bom? Agora começa o texto, as guerras e a maioridade terrestre. Em breve, porém, a família romana, cheia de tradições e generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. E o que a gente já falou no outro texto. O progresso incessante da cidade formava tendência geral ao expansionismo de todos os domínios. Entretanto, os pódromos do direito romano e da organização da família assinalavam um período de maioridade terrestre. O homem, como semelhança de conquistas, estava a deferir o voo para a mais alta esfera espiritual. As legiões magnânimas do Cristo apressaram para as últimas preparações dos seus gloriosos caminhos em face do mundo. O evangelho deveria chegar como uma mensagem eterna de amor, da luz e da verdade para todos os seres. Todavia, a liberdade pessoal e coletiva respeitada pelo plano visível, Roma não se mostra digna de numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender seus laços pela educação e pela concórdia, deixa perder-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com balistas e catapultas de seus guerreiros. Depois das conquistas da península, empreende a conquista do mundo com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia esgotada e vencida. Os enviados do Cristo harmonizaram esses terríveis movimentos do Instituto das provações necessárias aos indivíduos e aos agrupamentos. Todavia, a realidade é que a Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzavam então todos os mares. O Mediterrâneo é a propriedade sua e o Império Romano é o império do homem, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas na terra. Então aqui fala quando Roma já estava completamente tomada pelas guerras, né? Que Jesus já estava preparando tudo para chegar o evangelho, né? Para chegar à terra, para reencarnar. Jesus já estava se preparando e os espíritos, os anjos, arcanjos já estavam se preparando para Jesus reencarnar na terra. Mas Roma não estava preparada para essa bênção que era Jesus reencarnado. Não estava preparado porque eles estavam tomados pelo livre-arbítrio da guerra. Eles usavam o livre-arbítrio deles para guerrear, para conquistar mais terra, mais terra, mais... Tanto é que eles dominaram o mundo inteiro, praticamente, né? Eles dominaram, tipo assim, muita coisa, boa parte, né? Até aqui fala, vou até grifar. O império do homem, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra. Eles dominaram muita coisa mesmo. Então, galera, esse foi o estudo de hoje. Aprendemos muita coisa. Gostaria de saber o que vocês acharam do estudo dos textos de hoje. Eu gostei mais do texto As Guerras e a Maioridade Terrestre, porque mostra bastante que os romanos não estavam preparados mesmo para receber o Evangelho de Jesus. Obrigada, gente. Esse livro é demais. Verdade, esse livro é muito bom. Eu amo esse livro. De verdade. Tô até pensando em fazer o quê? Fazer só
live dele, em vez de fazer dele do A Caminho da Luz, do Consolador, quer dizer, fazer só dele, porque o Consolador eu percebo que vocês não gostam tanto, eu percebo que vocês gostam mais do A Caminho da Luz, daí eu posso fazer desse livro aqui, Vibração, que esse livro também é muito bom, é só trechos, é o livro só de trechos. Mas vamos pensar, vamos fazer enquete aí. Cheguei tarde, depois assisto gravado, muito feliz pela volta das lives, ai que bom, fico feliz. Beijo, gente, obrigada pela live, obrigada pelo estudo. Um beijo e até a próxima.